As vacinas eram apontadas como a mais segura alternativa de enfrentamento e me juntei aos esforços mundiais, através da Fiocruz e do Butantan, na corrida frenética para identificar um agente efetivo de treinamento do sistema imunológico individual para combater a gravidade do vírus que circulava por todos os locais. Bom, primeiro que a pandemia, quando ela chegou, nós não estávamos preparados para esse vírus. Havia uma expectativa da possibilidade de ter uma pandemia, mas era com vírus influenza e não com coronavírus. Então, o coronavírus foi uma pandemia que nós, digamos assim, a humanidade não estava contando com isso tão proximamente, né? E o que aconteceu? De repente, nós tivemos que pensar em produzir vacina, em uma quantidade enorme de doses para atender a humanidade toda, numa infraestrutura de produção que obviamente, não era preparada para isso. Isso teve que ser construído. O Instituto Butantan analisou possibilidades de produção de vacinas através de parcerias. E a parceria que foi encontrada como a mais próxima do Butantan foi a Sinovac. Por quê? A Sinovac havia desenvolvido uma vacina para SARS-CoV-1. Ela teve a vacina pronta, ela chegou a usar a vacina internamente, mas ela já tinha toda a tecnologia para produzir contra SARS-CoV-1. Quando surgiu o SARS-CoV-2, ela mudou de vírus, mas a tecnologia era exatamente a mesma. Foi por essa razão que ela conseguiu ter a vacina muito rapidamente, porque ela já tinha a experiência do SARS-CoV-1. Ela fez os estudos pré-clínicos, que são os estudos feitos em animais, e depois os estudos de fase 1 e fase 2 na China. Mas, a partir daí, a ocorrência de Covid na China diminuiu muito. Então, eles não tinham como realizar o estudo fase 3 na China, porque simplesmente não tinha mais pacientes suficientes para você testar a eficácia da vacina. Então, fizeram uma parceria com o Butantan para nós desenvolvermos a fase 3 no Brasil, porque naquele instante, março, abril, maio do ano passado, de 2021, né? Nessa fase nós tínhamos uma ocorrência de quase mil óbitos por dia. Então o número era enorme e por isso nós desenvolvemos a fase 3 aqui, num co-desenvolvimento com a Sinovac. Por essa razão, assim que a Anvisa aprovou o estudo realizado aqui, com cerca de 13 mil voluntários, nós então pudemos iniciar a vacinação, porque nós já tínhamos a vacina pronta, vindo da China, né? Eles nos mandaram a IFA e nós aqui formulamos e envasamos. Então nós tivemos a vacina ao mesmo tempo que os chineses, né? No Brasil nós tínhamos ao mesmo tempo na China e aqui. E foi num domingo, em reunião transmitida ao vivo, que a Anvisa teve a mais popular avaliação de aprovação de um insumo e proporcionei, espalhados pelo Brasil, momentos inesquecíveis, com gente que, chorando de emoção, comemorou o avanço obtido e o início da maior campanha de vacinação que eu teria que organizar. Porque a Anvisa acabou de autorizar o uso de duas vacinas bivalentes, a BA1 e a BA4 e BA5. A relatora e diretora Meiruzi Freitas votou pela aprovação e foi seguida pelos diretores Daniel Ferreira, Robson Mota e também Alex Campos, além do diretor-presidente da Anvisa, o Dr. Antônio Barra Torres. Isso é informação, então, que acabou de chegar. É importante você saber, a Anvisa, então, aprova o uso de duas vacinas bivalentes para o combate da Covid-19. Olha, voltar ao dia 17/1 é um momento de muita emoção. Todas as vezes que eu penso nessa data, eu lembro tudo que nós vivemos para chegar até ali. Aquele dia 17, onde a Anvisa vem a público, vem a dar a informação à sociedade brasileira da sua avaliação, de uma avaliação técnica, e para que aquele insumo tão essencial à vida pudesse chegar aos braços dos brasileiros. Eu diria que aquele dia
foi a concretude que a Anvisa faz parte do Sistema Único de Saúde. Foi a nossa entrega à sociedade, um momento em que a ciência se uniu. Nós nos demos as mãos para mostrar a força que é uma avaliação técnica, científica, mas que é uma avaliação de uma vacina que vai chegar para a nossa população e especialmente para salvar vidas, no momento que o país perdia mais de 4 mil brasileiros. No momento em que o país tinha muitos questionamentos e muitas dúvidas, inclusive sobre o papel da Anvisa. Como que a Anvisa iria enfrentar? A Anvisa realmente iria aprovar a vacina? Ou a Anvisa não traria, reprovaria? Tanto que eu diria que aquele domingo ali foi, acho que um domingo que a gente teve o maior recorde de audiência nas reuniões da diretoria colegiada, mas eu queria te lembrar que aquela reunião iria ocorrer no sábado. Por que ela foi transferida para domingo? Porque a gente aguardava ainda o final dos dados, que chegou na sexta-feira, inclusive chegou dado no sábado, para que fosse avaliada e a gente reafirmasse a qualidade, a eficácia e a segurança das vacinas. Então, naquele momento, eu me reuni com os diretores, porque vamos lembrar, a decisão da Anvisa não foi uma decisão única, foi uma decisão de um colegiado, então 5 diretores tomaram a decisão da vacina. E eu reuni com diretores e falei, diretores, eu preciso alterar a data da reunião. Não vai dar para ser sábado. Pode ser domingo? Confesso que todos eles pode ser domingo, vamos fazer domingo. Não dá para esperar um dia a mais para guardar a vacina. E eu falei assim, é um momento de esperança, vacina é um momento de esperança. Eu acho que hoje a gente faz a entrega para a nossa sociedade da melhor forma, do melhor instrumento para que a gente possa vencer os danos dessa doença. Tive relatos de pessoas que me falaram que choraram, que se sentiram também que aquilo era um marco de superação. Acho que foi um momento que nós estávamos emocionados e a população precisava de um alento e todo mundo, acho que todo mundo que estava naquela busca sentiu mesmo, nós vamos conseguir, nós vamos. E por muitas vezes eu recebi mensagens de pessoas não só aplaudindo, mas de pessoas chorando, verdadeiramente emocionado com aquele momento. A minha experiência em vacinação de população numerosa fazia-me pensar que seria mais fácil que de fato foi o início do trabalho. As vacinas sendo ofertadas, no princípio, em pequenos lotes, com uma imensa exclusão de cobertura, não era algo comum para mim. Dizer mais quem não tinha o direito inicial à vacina, que quantos eu iria atender, me fazia sofrer. A lógica da vigilância é, trazendo mais uma vez os elementos dos subsídios, os prioritários precisam ser os mais suscetíveis, os de maior risco, né? O nosso sistema, um dos princípios doutrinários do SUS é o princípio da equidade, né? Então a gente precisa dar a quem mais precisa, dar mais a quem mais precisa. E aí, nesse caso, obviamente, quem tinha prioridade eram os mais vulneráveis, os mais suscetíveis, os de maior risco de agravamento e morte. No início foi um grande desafio e um momento de muitas incertezas, né? Porque, como para todo mundo, né? Em geral, e para os serviços e profissionais de saúde, né? Aquela grande incerteza em torno, né, da pandemia. E por algum tempo, na verdade, a gente ficou insistindo de que a população de rua precisava ser incluída entre o grupo prioritário para a vacinação, né? Por conta da extrema vulnerabilidade social e do maior risco de adoecimento, além também de algumas especificidades da população de rua, como a dificuldade de acesso, né, aos equipamentos de proteção individual, aos itens de higiene, acesso à água, né, que é um fator muito difícil para a população de rua em geral, mesmo antes da pandemia, né? Com a pandemia isso se intensificou.
Então a gente teve no início, né, que fazer muita insistência e levar muito isso para a discussão de que a população de rua precisava ser incluída como uma população, né, entre o grupo prioritário. Quando conseguimos, né, que isso acontecesse, aí vieram outros desafios, que era como que a gente iria viabilizar essa vacinação, porque precisava ser feito nos espaços da rua e também buscar alguns locais estratégicos, né, que são frequentados por população de rua. Mas aí a gente teve mais um fator também, né, dificultador, que foi o fechamento, né, de muitos serviços para atendimento. Então, assim, a gente teve que mais ainda investir em locais estratégicos para a realização dessa vacinação. Então, a gente contou, isso foi muito importante, a gente contou com equipes volantes de imunização, que junto com a equipe, né, com as equipes de consultório na rua, elas foram fazendo e a gente foi juntos construindo estratégias para pensar, né, a melhor forma de acessar essa população e conseguir vacinar o maior número de pessoas. População de rua tem uma dificuldade grande, porque é isso, como a moradia é no espaço da rua, eles têm muita dificuldade, às vezes, até em coisas simples, que para a gente é algo simples, de guardar um cartão de vacina, né? De manter isso, para a população de rua é muito difícil. Então, foram pensadas várias estratégias nesse sentido também, de como que a gente ia, né, assegurar a manutenção desse cartão, o registro dessa vacina, também para a equipe de consultório na rua, para a gente poder pensar depois como faríamos, né, com as doses subsequentes e como que a gente iria acompanhar, né, essa continuidade do esquema vacinal. A criação da xepa de vacina era algo que eu não conhecia e lamentei por cada um dos que precisei mandar voltar sem vacinar. Ter uma experiência acumulada em vacinação de massa, e aí a gente tem dos maiores programas de imunizações do mundo, e nesse momento também foi quando houve, mais uma vez, a união de esforços entre o COSEMES e entre a CESAL, especificamente a área de vigilância em saúde da CESAL. Como nós vamos preparar as pessoas, como nós vamos preparar os municípios para receberem e para realizarem essa vacinação. Nesse período foi um período de muita discussão, foi um período de muita conversa para que a gente pudesse fazer essa vacinação dar certo em Alagoas e ter o resultado esperado. Então, eram reuniões semanais, às vezes 2, 3 reuniões com todos os gestores municipais. E aí foi muito importante, porque não se discutia apenas com os técnicos que iam aplicar a vacina, mas se discutia com os gestores o que era necessário para que essa vacina desse certo. E no caso daqui de Alagoas, a gente, obviamente, que precisava ter toda uma organização, porque além das vacinas de rotina, não só vacina, soro, imunoglobulina, mas a gente também ia ter um adicional nas redes de frio das vacinas de Covid, que obviamente, quando você pega todas as vacinas de rotina, quantitativamente já é muita coisa. E quando você introduz uma vacina que é para a população inteira, que quantitativamente seria muito maior, a complexidade aumentava. Então nós precisávamos aqui em Alagoas avançar na descentralização da central de armazenamento de imunobiológicos aqui em Alagoas, né? De forma que a gente ficou com a ACEAD em Maceió, que já existia, mas criamos uma outra estrutura em Arapiraca para atender toda a segunda macro, justamente para oportunizar a distribuição desses imunobiológicos. Mas a questão não era nem só imunobiológicos, seringas também, né? Porque o mundo inteiro precisando de seringas e poucos fabricantes. Então foi muito complexo, muito complexo. Complexidade de atingir determinados grupos, ora era por localidade de residência, ora era por localidade onde laborava. E a questão da xepa,
tempo de utilização de dose era um fator limitante? A gente sentava, a gente pactuava. As doses de vacinas não vinham em números suficientes, vinham em pouca quantidade, porque estava começando a chegar no Brasil, não tinha a quantidade que era necessária. E aí, quando essa vacina chegava em Alagoas, a gente tinha que sentar, e aí eu, como secretário executivo do COSEMES, na época, a gente sentava de noite, chegamos ao ponto de sentar de madrugada, de fazer reunião com o Charles, para que essa vacina não demorasse após a chegada dela. Essa vacina chegava no aeroporto, ela ia direto para a rede de frio, e de manhã a gente já queria que essa vacina estivesse saindo para os municípios, para a vacinação não parar e a gente continuar essa vacinação. E a gente tinha que pactuar, a quantitativo de vacina que ia para cada município, de acordo com sua população. A gente tinha que pactuar qual era a faixa etária que a gente ia iniciar a vacinação, qual a faixa etária que a gente ia avançar na vacinação. Que a gente precisava mostrar para alguns gestores que todos ali eram iguais. Não tinha nenhum município maior ou melhor do que o outro, por mais população que esse município tivesse, por mais diferenciado que ele fosse. Mas o tratamento que foi dado foi um tratamento igualitário. O menor município de Alagoas era tratado tal e qual o maior município de Alagoas. Eu acho que esse foi um desafio, porque a gente precisava estar explicando para a sociedade por que é que o município tal já estava vacinando tal faixa etária, o outro município não estava ainda. Isso era um diálogo permanente lá no COSEMES, entre o COSEMES e a CESAL. E foi muito gratificante a gente ver que com todo esse esforço a gente conseguiu vacinar a população de Alagoas. A gente conseguiu levar a vacina para locais que antes a vacina nunca tinha chegado. Quando a oferta de vacinas se normalizou, enfrentei as distâncias através dos trabalhadores que carregaram as caixas térmicas para proteger índios, ribeirinhos, sertanejos, pantaneiros, gente de cada canto isolado, fazendo um trabalho gigante a favor da vida e contra a desinformação. Eu estou me sentindo bem. Tomei a vacina que eu nunca tomei. Nunca tomei vacina, não. A primeira vacina que eu tomei foi essa. Nunca tomei vacina nenhuma. Agora, injeção tomei muita, mas vacina não vou mentir. Nunca, nem para gripe, nem para nada. Nem para febre. Nunca tomei vacina, não. Mas hoje eu fui para o grupo, fui tomar vacina também, mas o povo. Está se sentindo feliz? Estou. A menina de agente de saúde. Quando me viram, acharam foi gasto, começaram a bater palma, que elas andavam em casa, eu não tomava vacina. Mas hoje tomei, estou satisfeita. 2021 foi o ano de vacinação, 2022 foi o ano em que nós já tínhamos uma imunidade coletiva bem abrangente. E aí a gente percebe que tivemos as reduções de 76% mais ou menos de internações e de 84% de mortes, elas são devidas, não tem como não ser, devidas à vacinação. Não fossem as vacinas, nós ainda possivelmente estaríamos vivenciando aqueles mesmos problemas que nós vivenciamos em 2020 e em 2021. Por várias vezes soltamos notas no sentido de esclarecer a população, utilizar o sistema, especialmente da coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mandar essas informações aos estados, aos municípios, de forma que essa informação chegasse à ponta. Mas foi essencial contar com comunicadores que não falassem mais só a linguagem técnica. A linguagem da Anvisa é uma linguagem muito técnica, muito rebuscada e muitas vezes ela não chegava ao cidadão de forma correta. Então
Então, nesse sentido, a gente apoiou também, foi apoiado por comunicadores que usavam a nossa informação e transformavam numa linguagem mais fácil, de fácil acesso, de fácil comunicação. E até mesmo nós, diretores, começamos a usar nas nossas decisões uma linguagem mais palatável, mais aceitável para a população. Então, chegava um ponto que o diretor falava assim, vacina boa, vacina no braço. Então, a gente começou também a se reinventar nesse sentido, porque no Brasil, especialmente durante o enfrentamento da Covid, a guerra paralela, a pandemia paralela era a pandemia das fake news.